Oi galera, bom dia, como é que estamos aí, né? Estamos aí dia 23 de agosto, finalizando esse mês aí, acredito que um mês no meio do ano um pouco mais complicado, né? Em relação a finanças, assim, a fluxo de dinheiro, mas fora isso, depois a gente pode conversar outra hora mais sobre isso. Eu queria trazer para vocês, montar essa semana aí, a semana dos hábitos da riqueza, tá? Hábitos e mentalidade que levam a gente à riqueza. Então, trazer para vocês aí insights, princípios, mentalidade que vão formar aí a nossa árvore da riqueza no futuro, tá bom? Então, assim, uma das coisas que eu acredito que é mais importante, assim, é a gente saber lidar com o nosso dinheiro, né? A gente entender como é que funciona e para a gente lidar cada vez melhor com o dinheiro. Então, uma das coisas assim que a gente precisa iniciar e ter na mentalidade da gente é que a gente precisa começar aos poucos, tá? Comece com pouco e comece aos poucos. Que isso aí, conforme no passar ao longo do tempo, a gente vai concretizando e vai formando melhor o nosso pensamento, os nossos hábitos, e a gente vai conseguindo também melhorar a nossa estrutura financeira. Então, uma das coisas assim que eu queria passar para vocês é que a riqueza da pessoa, ela não se encontra na carteira, tá? Muito menos na conta bancária de cada um. Ela logo ficará vazia sem um fluxo constante de dinheiro. Então, o que que essa frase quer dizer? Quer dizer assim, que muitas vezes a gente se pega pensando e perguntando, aquela pessoa é rica, aquela pessoa tem dinheiro, aquela pessoa tem posse, aquela pessoa pode viajar, aquela pessoa pode isso ou pode aquilo. E na verdade, ela pode muito mais por causa do fluxo de renda e de dinheiro que a pessoa consegue colocar lá todo mês, do que propriamente daquele dinheiro que ela tem lá agora. Porque é bem isso como a frase disse, uma carteira, uma conta bancária, ela se tu só tira, só tira, só tira, ela logo vai ficar vazia. Então assim, para a gente manter a riqueza e ter riqueza, conservar a riqueza, é preciso ter um fluxo constante, né, de renda, dinheiro e rendimentos. Então, né, os rendimentos é que conservam as riquezas. O segundo ponto que eu quero passar para vocês também é que a gente precisa de tempo e estudo. Como assim? Tempo, porque o tempo é um fator multiplicador de riqueza. Tá? Se a gente for pegar lá a fórmula de capital, por exemplo, do montante de capital, a única variável exponencial nessa fórmula é o tempo. Tá? Tem a questão dos aportes, tem a questão da consistência, tem a questão do valor dos aportes, né, que vai aumentando, né, enfim, mas aquilo que multiplica toda essa fórmula é o tempo. Então, quanto mais tempo, ou quanto antes a gente começa a guardar, conservar dinheiro com a gente, e no decorrer quanto tempo mais ele passa, esse tempo ele vai fazendo esse teu montante de capital ficar cada vez muito, muito maior, né? Porque ele é a única parte exponencial da fórmula. Então, também vamos passar aí pelo... E o estudo, desculpa, né? O estudo. O que é o estudo? O estudo é aquilo que a gente se compromete a fazer, porque no momento que tu começa a conservar dinheiro contigo, tu vai querer aprender mais sobre finanças, e isso é uma dica valiosa também. Todo mundo tem que aprender com finanças, ter um conselheiro, ter um mentor, investir em livros, estudar, nem que seja um pouco, porque é uma coisa essencial e que vai fazer diferença muito lá na frente. Então, acho que a gente tem que investir sim na nossa educação. A gente não teve isso na escola, né, e nem na faculdade, quem cursou faculdade, ou até, a não ser que a gente faça cursos específicos para isso. Então, eu acredito que a gente tenha que investir na nossa educação financeira, tá? Isso aí vai fazer a gente fazer melhores investimentos, a gente vai conservar dinheiro, mas aquele dinheiro a gente vai começar a alocar ele em locais que vão fazer um fluxo de dinheiro se multiplicar melhor, né, mais rápido, e além disso o tempo vai fazer o trabalho dele, que é multiplicar com o passar do tempo muito mais o nosso valor.
Então, uma frase assim que eu queria deixar no vídeo de hoje é: achei o caminho da riqueza quando eu decidi que conservaria comigo parte de tudo que eu ganhasse. Isso é uma coisa muito forte, tá? Eu peço para todo mundo aí fazer uma reflexão, tá? Pensa, olha para o teu espelho e te imagina daqui a quando tu estiver com 60 anos, 65 anos. O que tu te enxerga? Tu enxerga que tu vai estar bem de vida, tu enxerga que tu vai estar dependendo de uma aposentadoria, né, pública, né, do governo. Tu te enxerga que tu vai estar dependendo do dinheiro de alguém vai ter que te prestar dinheiro. Como é que tu te enxerga? E se tu te enxerga bem, se tu te enxerga com bastante condições de manter na tua velhice a tua aposentadoria, o que tu está fazendo hoje para que essa foto se concretize? Eu acredito que a gente refletindo e pensando dessa forma, a gente consegue se enxergar lá no futuro e começa a tomar as atitudes hoje. Eu acho que a gente começa a pensar nessa frase que eu acho que é a mais importante no mundo da educação financeira, que é o pague-se primeiro. É um hábito que a gente tem que conservar com a gente tem que pegar o valor que a gente ganha e conservar pelo menos uma parte desse valor com a gente tem que se pagar, a gente tem que pagar as nossas contas também, a gente tem que pagar a nossa luz, a nossa água, o nosso aluguel, o nosso financiamento, o nosso carro, enfim, as nossas despesas, nossas roupas, mas eu acho que se a gente não conservar nada com a gente, lá no futuro a gente vai ficar dependendo de coisas que talvez não aconteçam, talvez mudem, talvez seja muito pior, e eu acho que a gente tem que fazer sim esse controle e ter esse hábito que é um dos hábitos que mais fortalecem a nossa vida, porque quando a gente começa a conservar um valorzinho com a gente e a gente não mexe nesse valor, a gente, com o passar do tempo, a gente vai vendo esse valor crescendo, porque todo mês tu vai trabalhar. Imagina, daqui tu trabalha, quanto tempo a gente já trabalhou e a gente não conservou nada? E quanto tempo a gente ainda vai trabalhar e não vai conservar nada, e não vai guardar nada, não vai fazer não precisa nem de um plano, uma coisa estruturada, uma coisa estratégica, não é nem disso que eu estou falando. De alocações de ativos aqui, isso aqui, entender. Eu acho que isso aí vai vir com o tempo. Eu acho que o princípio fundamental é guardar algum valor contigo. Essa é uma das mensagens centrais que eu quero deixar hoje, tá? Eu quero ao longo dessa semana trazer mais insights e reflexões sobre os hábitos que levam à riqueza, mas hoje que eu quero deixar hoje aqui conserve um valor contigo. Conserve algum valor, algum 10%, vai ter meses que tu talvez não vai conseguir nem guardar isso, mas assim, alguma coisa a gente tem que se comprometer, a gente tem que ter consistência, a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter comprometimento. Pensa na imagem do espelho, olha para o futuro, esse futuro ele vai chegar e a gente precisa tratar dele hoje, entendeu? Então a gente precisa guardar algum valor todos os meses, com consistência, com comprometimento, e no decorrer a gente vai fazendo aquela outra parte, o tempo vai fazendo essa parte, e a gente vai também estudando alguma coisa, aprendendo mais sobre finanças, aprendendo mais sobre ativos, aprendendo mais sobre multiplicação de capital, e com certeza a gente vai aprender muito mais ao longo do tempo. Tá? Mas a gente precisa ter algum capital guardado com a gente, que a gente já trabalhou, a gente já suou, e a gente precisa de algum valor que a gente está se pagando nós primeiro. Tá? Então, para finalizar, eu queria só deixar aí uma analogia com a árvore da riqueza. Tá? Eu vou ler mais uma outra partezinha aqui de algum insight reflexivo para deixar para nós aí, para hoje. A riqueza é como uma gigante árvore. Ela nasce a partir de uma simples semente. Quanto mais fielmente a gente alimentar e regar essa árvore da riqueza, com economias constantes, logo poderá abrigar-se embaixo da grande copa dela e ficar lá curtindo a tua sombra.
Então a gente tem que pensar, a gente não pode querer só sombra e água fresca sem pensar em plantar a nossa árvore, cultivar a nossa semente, regar ela todos os meses, constantemente, para que ela cresça e realmente se torne uma árvore, para que a gente possa sentar ali embaixo e curtir um pouco desse sol numa sombra. Tá? Então eu acredito nisso, eu acredito que todo mundo tem que plantar a sua árvore da riqueza. Plante a árvore da riqueza, regue ela constantemente, cuide dela e ela vai estar lá para te dar uma sombra linda e gostosa e fresca num dia de calor e de sol. Tá bom, galera? Fica a reflexão aí, vamos tentar fazer os hábitos da riqueza, vamos começa hoje, vamos plantar nossa árvore, tá bom? Um bom dia a todos aí, uma ótima semana e vamos conversando. Um abraço.